Costuma-se dizer que os homens não se medem aos palmos e a minha dúvida é se, com os coolers, podemos dizer a mesma coisa. Boas pessoal, daqui é HatRat e trago então a review ao Master Air Maker 8, o substituto do tão conhecido V8 por parte da Cooler Master, o topo de gama desta marca para Air Coolers. Eu já testei, já tenho aqui os resultados, e naturalmente que há outras coisas a referir em relação a este cooler, para além dos resultados, e portanto, antes de tudo, naturalmente, este produto foi-me enviado e oferecido pela Cooler Master Portugal. Muito obrigado uma vez mais. É estranho eu estar a dizer isto, mas agora na internet parece que temos que dizer sempre isto, não é? Mas sim, o produto foi oferecido pela Cooler Master. A opinião não está de todo condicionada pelo facto, não há mais nada envolvido aqui. E portanto, para terem mais ou menos uma noção do tamanho da caixa, tenho aqui a do 212 ao lado, ok? Vê-se claramente que é substancialmente maior. E a embalagem é naturalmente uma embalagem premium, como seria de esperar num produto premium, ok? Tudo muitíssimo bem organizado dentro da caixa e começando pelos acessórios, nós temos aqui suportes para ventoinhas de 12 cm, ok? De 120, ventoinhas de 120 mm, que à partida não será necessário, ele vem com duas ventoinhas de 140, mas, hey, a hipótese está lá, vem com essa opção também, vem com, depois, para poderem mudar, que é uma das características principais deste cooler, podem substituir a parte de cima por esta, ok? Eu pessoalmente gosto mais desta, mas as opções são dadas ambas as opções, já vamos ver em detalhe como é a outra. Depois, nos acessórios, claramente tudo maravilhosamente bem organizado. Não seria de esperar outra coisa também. Temos os suportes para instalação, tanto AMD como Intel. Claro está, num produto destes não poderiam ser deixadas opções de fora. E temos o cooler propriamente dito. O cooler em si é naturalmente uma monstruosidade, como seria de esperar. Eu vou compará-lo aqui ao 212. Em altura não é muito mais alto, mas a largura nota-se e de que maneira, ok? Temos então duas ventoinhas de 140 da gama Silêncio e a rotação máxima desta ventoinha é 1800, ok? Tem naturalmente iluminação, vamos ver também. Uma característica que não se vê naturalmente em coolers de gama mais baixa é a chamada Vapor Chamber, ok? A Cooler Master decidiu chamar-lhe 3D Vapor Chamber. E, portanto, a forma como isto funciona, tem aqui dois tubos de cada lado, tem um líquido lá dentro, a partir de certa temperatura o líquido transforma-se em vapor, sobe, ajuda a dissipar o calor de forma um pouco mais rápida, ao arrefecer volta a transformar-se em líquido, volta a descer e anda assim. Isto não é novo neste produto, Vapor Chamber é algo que já existe há algum tempo em coolers, o que é raro de se ver, porque normalmente só em produtos mais premium, também derivado ao custo mais elevado de produção para isso. Heat pipes temos aqui 4, ok? 4 que se transformam em 8 pontas. Temos 4 heat pipes mais as Vapor Chambers, ok? O tamanho máximo, a altura máxima do cooler são 171 mm, 172, estava-me a enganar por 1 mm, 172, ok? Isto pode ser ligeiramente reduzido se tirarmos a tampa e usarmos ventoinhas de 120, ainda que eu acho que quem escolhe este produto para pôr no seu computador, na sua caixa, quer usá-lo em toda a sua imponência, acho eu, ok? Mas as opções são dadas e depois as ventoinhas podem sair desta forma, ok? É muito fácil. Extremamente fácil tirar as ventoinhas e tem inclusivamente duas opções de altura, onde dá o primeiro clique, pode ir mais para baixo
isto pode ajudar na margem para ter outras memórias RAM, ok? Que também iremos ver como ficou. A instalação surpreendeu-me imenso porque, apesar do seu tamanho, foi dos coolers mais fáceis de instalar que eu já usei, ok? Extremamente fácil. Tem que se usar a backplate que vem com o cooler, que é quase, no caso da socket AMD, a backplate é quase igual à original, mas não é preciso trocá-la, ok? Há ali um espaçamento que é ligeiramente diferente. Depois, uma questão de encaixar o suporte que vem por cima, 4 parafusos para o apertar, é super intuitivo, as instruções estão bem claras, os parafusos estão identificados por letras, nas instruções diz, por exemplo, parafusos M, está lá a dizer M, é fácil, é só pegar nesse, apertar, e depois, apesar do seu tamanho, foi super fácil a parafusar, porque simplesmente tem aqui este espaçamento que dá para passar a chave de parafusos sem problema nenhum. Aperta-se de um lado, aperta-se do outro e maravilha. Tem ainda a opção de ser instalado na vertical ou na horizontal, ali com 2 parafusos que podem ser, depende da posição como se ponha os parafusos, e faz com que o cooler possa ficar tanto na vertical como na horizontal. É ao gosto pessoal, ok? Depois tem aqui os 2 conectores para as ventoinhas, ok? Podem utilizar mais ou menos como preferirem, ligar diretamente à vossa motherboard se quiserem. Ele vem com um adaptador para ligarem as duas a um. A questão é, para poder utilizar o conector do LED, que é um conector à parte, precisam daquele adaptador que vem. Portanto, eu diria que na prática o mais prático é utilizar o adaptador que já vem, porque assim permitem com o mesmo cabo iluminar também a parte de cima, ok? Que é alimentada através daqueles 4 pinos. Outra coisa super importante é que 1,350 kg, ok? É um cooler bastante pesado. Aqueles de vocês que acham que isto pode partir a vossa motherboard, se houvesse esse risco, naturalmente que haveria alertas nesse sentido. Eu não conheço nenhum caso de nenhum cooler destes ou algum similar a este ou este mesmo que tenha partido alguma motherboard. Agora, como é óbvio, quando se diz que não há risco de estragar a motherboard, é com o computador parado. Se o forem transportar com este 1,350 kg, se o forem transportar sem precaução, claro, com as vibrações, isso pode, o 1,300 kg pode se transformar, sei lá, em 5 kg, mediante a pressão que esteja a ser exercida dentro do carro, do caminhão, da caminhoneta, do avião, do helicóptero, onde quer que o transportem. Portanto, eu diria que não há motivo para se preocuparem com o peso do cooler, estando o computador parado. Em termos de ruído, não notei nada de mais. Naturalmente estas ventoinhas são super silenciosas. Ouve-se, contudo, um ligeiro ruído de tom mais grave, ok? De baixas frequências, que não é tão comum. Normalmente quando se ouve é de altas frequências, e esse ruído pareceu-me ser da ventoinha de extração. Normalmente quando tem 2 ventoinhas, um cooler, a que faz mais ruído é a ventoinha de extração, porque na parte de entrada de ar da ventoinha, se tiver um dissipador encostado à parte de entrada de ar, normalmente aumenta o ruído. E quando eu digo que notei esse ruído, dá para ouvir, mas está muito longe de se poder considerar um cooler ruidoso. Ainda assim, eu gravei o som diretamente com a câmara, para captar também um bocado o ruído, o som ambiente, e poderem comparar. Portanto, esse é o som, que é o ruído provocado por isto quando estava a correr o Prime 95, ok? Para todos os efeitos, e depois dentro de uma caixa, parece-me, acho que se pode considerar naturalmente um cooler silencioso. Longe de mim dizer o contrário, é para todos os efeitos um dos coolers mais silenciosos que eu já testei. Portanto, antes de passarmos para os testes, eu tenho que dizer como é que os testes foram feitos. Foi com o Prime 95, o processador está a 8320 com overclock a 4.4 e voltagem de 1.38, ok? Foi essa a voltagem e esse o clock, e portanto, para aqueles que não têm grande base de comparação, esse processador de origem tem um TDP de 125, portanto, com este overclock não há forma de medir 100%, eu diria, é apenas um palpite, não há forma de garantir que o TDP deste processador com este overclock andará, creio eu,
algures entre 150 a 200 Watt TDP com este overclock. Portanto, se vocês tiverem um processador que consuma menos, portanto um TDP de 100 ou 90, como muitos Intel atuais, portanto as temperaturas seriam ainda mais baixas do que aquelas que vamos ver. Outra coisa é que os testes foram feitos fora da caixa. Os coolers que vão ver o resultado em comparação a este foram feitos todos fora da caixa. Isto significa o quê? Significa que, num caso real, este cooler dentro de uma caixa, este e os outros, vão ter temperaturas mais altas. O que faz com que o resultado não seja tão realista, mas ao mesmo tempo, a temperatura real dentro de uma caixa também nunca seria realista, porque a temperatura criada dentro de uma caixa vai variar drasticamente, pode variar drasticamente mediante a caixa, mediante a gráfica que tem lá dentro, se está ou não a emitir muito calor, vai depender das ventoinhas que tem na caixa, vai depender de uma série de fatores, ok? Portanto, estes testes que eu fiz foram todos fora da caixa, até porque este cooler em particular não dá para fechar a caixa desta caixa que eu tenho aqui, não dá para fechar a tampa desta caixa, e da outra que eu tenho aqui também não. 172, não é fácil ter uma caixa para este cooler, ok? Ainda assim, lembrem-se disso, ok? Portanto, os testes foram feitos fora da caixa. Prime 95 durante 5 minutos foi o suficiente fora da caixa para mais ou menos encontrar um equilíbrio. Outra coisa importante é que da última vez que eu fiz comparação entre dois coolers diretamente, que naquele caso tinha sido o 212 versus o 212X, eu não comparei a temperatura atingida com a temperatura ambiente, porque a diferença de tempo foi mais ou menos 15 minutos, porque os dois dissipadores usam a mesma backplate, foi muito fácil de trocar um e pôr o outro, porque deu para aí uma diferença de 15 minutos desde que fechei um teste e instalei o outro, portanto não houve grande impacto. Neste caso, portanto, a temperatura é importante aqui, houve um espaço grande, uma diferença grande de tempo, isso influenciou a temperatura ambiente. Os resultados que vamos ver aqui, os que são importantes, são a temperatura acima do ambiente, mas eu deixei isto tudo bem explícito, é a temperatura ΔT. Vamos ver então. Portanto, temos aqui os resultados. Temos então a temperatura máxima, que é o pico, ok? O pico de temperatura atingida, e depois a máxima estabilizada, que é quando ele atinge o pico, baixa um bocadinho, as ventoinhas aumentam um bocadinho a rotação, baixa um bocadinho e anda ali a flutuar com 2 décimas de grau a mais ou a menos, anda ali a flutuar, portanto, e isso é o que eu chamei a temperatura máxima estabilizada, que é o que vem à frente, ok? E aí é um bocado a olho, por exemplo, o 212X tem 53.4, ela andava ali 53.5, .3, .2, .4, eu tive que ver a olho qual era a mais frequente. A mais frequente era 53.4, ok? Depois as rotações por minuto da ventoinha e a temperatura ambiente. E à frente temos a diferença, a temperatura acima da temperatura ambiente, ok? E podemos ver então o 212X 28.2 graus acima da temperatura ambiente, o Liquid Freezer 120, ainda vai sair vídeo, 21 graus acima da temperatura ambiente, é um water cooler de 120 mm, e depois temos o Master Air Maker 8, que deu 14.5 graus acima da temperatura ambiente. Portanto, destes 3 coolers, é claramente o que tem mais dissipação de calor. Agora, há outros aspectos a considerar e é isso que vamos ver a seguir. Portanto, como puderam ver, naturalmente que em comparação a este, em termos, pura e simplesmente em termos de dissipação de calor, este é destruído, ainda que este custe entre 30 a 40 euros, não é? Este custa 150 euros, ok? Portanto, há uma diferença muito grande de preço, isto tem que ser considerado, mas inclusivamente, pelo menos em relação a um water cooler de 120 mm, teve melhor desempenho que esse cooler, ok? Lembro, aquelas temperaturas dentro de uma caixa vão ser mais altas, podem ser mais altas 2 graus ou 10. Vai depender da vossa caixa, ok? Mas isso é válido para todos os coolers que estavam ali, para os 3. Os 3, o 212X, eu repeti o teste que já tinha feito anteriormente para poder comparar. Portanto, o que é que eu tenho a dizer sobre isto? 150 euros é um preço alto a pagar, muito alto. E aqui é que entra o truque, porque eu acho, não é, que este cooler, o Master Air Maker 8, este cooler Master Air Maker 8
Para se escolher este cooler, não se escolhe, creio eu, não se escolhe este cooler exclusivamente pela sua capacidade de dissipação. Vou explicar porquê. Estão a ver isto? Isto é o famoso 212. O que é que se vê aqui? Vê-se um bocado de cobre, alumínio e plástico, cujo objetivo é única e exclusivamente dissipar calor. Ponto. Neste cooler aqui, o objetivo não é apenas dissipar calor. E isso vai ter influência no preço e é uma avaliação. A avaliação de desempenho por comparação a outros eu mostrei-vos. É o que lá está. Foi o que me deu a mim. Está aqui apresentado. E, portanto, essa é uma avaliação objetiva. Ok? Agora, naturalmente, como por exemplo, a possibilidade de trocar isto. Vêm com suportes para trocar de ventoinhas. Vapor Chamber, os LEDs, estas ventoinhas têm uma função prática, mas têm iluminação também. E depois há sempre um preço premium a pagar, por ser um produto premium. Isso faz em todos os produtos, todas as marcas são premium. Há um extra que se paga por um simples facto de ser premium. A embalagem, o tipo de embalagem que vai ter influência no preço. Portanto, o que eu diria é que este é um produto daqueles a que encaixam-se numa categoria que eu decidi chamar de joalharia informática. Porquê? Isto compara-se um bocado a comprar um relógio que custe 1000 euros. Se o objetivo for único e exclusivamente ver as horas, não vale 1000 euros, ok? Mas é uma afirmação estética, inclusivamente. E eu acho que é o que se trata aqui, ok? Portanto, num air cooler de 150 euros, espera-se o quê? Espera-se que tenha um desempenho top dentro dos air coolers. Ao que parece, eu não tenho todos os air coolers aqui para comparar, mas ao que parece sim. Inclusivamente bateu por alguma margem um water cooler de 120. Portanto, em termos de air cooler, temos aqui um desempenho de topo, mas acima disso espera-se algo mais. E esse algo mais são opções estéticas e extras que não vão influenciar a temperatura. Isto não vai influenciar a temperatura. Estes LEDs aqui em cima não vão influenciar a temperatura. Mas tudo está no preço, paga-se por isso tudo. Portanto, é um produto que não se escolhe exclusivamente pela sua função, escolhe-se pela sua afirmação estética. E essa parte eu não posso avaliar por ninguém. Para quem gosta, como eu, para quem prefere, como eu, esteticamente air coolers ou water coolers, este é, sem sombra de dúvida, um dos mais imponentes que já se viu. Acho que merece o seguimento que dá ao V8, não deixa nada para trás. Aliás, eu até prefiro este ao anterior, o V8. Eu não gostava assim muito do V8, mas o V8, tal como este, era um cooler extremamente imponente. Isso não está aberto a discussão, ele é imponente. Agora, pode haver pessoas que simplesmente não gostem esteticamente. E este cooler só vai servir para as pessoas que, para além do desempenho, gostam esteticamente dele, ok? Acho eu. Agora, pode ter um senão, que é a iluminação é exclusivamente vermelha, ok? Nas ventoinhas, elas têm LEDs, vocês podem trocar a ventoinha por outra, naturalmente, por outras, e podem desligar o cabo aqui dos LEDs e, portanto, ele fica sem iluminação em cima e podem depois pôr a iluminação que quiserem aqui. Tendo em conta a afirmação estética que eu acho que o resto do computador tem que combinar e isso vai naturalmente limitar, terá que ser vermelho. Outro senão, possível senão, é na questão, naturalmente, mas isto é mais ou menos válido para qualquer air cooler deste género, memória RAM. Cuidado com a memória RAM, ok? Ele tapava-me, eu experimentei com as Corsair Vengeance, as de alto perfil, com as de baixo perfil, Nick Stress, com as de alto perfil, os primeiros, na minha board, isto vai variar de board para board, na minha board, os primeiros 2 slots a seguir à socket, não é possível usar a memória de alto perfil, inclusivamente se subirem um nível a ventoinha. Mesmo assim, não dá, ok? Isto não é novidade para quem está habituado a air coolers grandes, não é novidade, mas convém relembrar, ok? É um cuidado a ter. Memórias de baixo perfil é o recomendado para aqui. Apesar de ter esta margem, ela não é suficiente para alguns dissipadores de memória. Para alguns não é suficiente. Custo-benefício, em termos de dissipação, tem um custo-benefício baixo. Se o único objetivo é aumentar a dissipação de calor, o custo-benefício deste cooler é baixo, ok? E como eu já tinha dito, não é para essas pessoas que este cooler se destina. E não recomendo, é uma recomendação pessoal, se vocês estão a comprar a vossa máquina agora, não comprem um processador mais barato para ter este cooler.
comprem um processador mais caro porque tem resultados práticos. No entanto, este cooler é exatamente para aqueles que já têm o melhor processador que podem ter e que já sobra o processador. Já gastaram, em vez de 80 euros numa caixa, já gastaram se calhar 200 numa caixa, continua a sobrar orçamento, querem ter algo extremamente imponente e único no mercado. Há outras opções no mercado, mas não se pode dizer que este se confunda com outro. É um dos coolers inconfundíveis que há no mercado, este e outros também. Enquanto objeto de decoração do PC, enquanto produto estético, podem gostar ou não, ele é sem sombra de dúvida, marca uma imagem, sem sombra de dúvida, enquanto dissipação de calor, naturalmente tem um custo-benefício um bocadinho baixo, mas isso não é novidade. Qualquer produto que seja premium está-se a pagar um pouco mais para além da sua funcionalidade prática, isso não é novidade. E se querem a minha opinião, esteticamente, claro que sim, claro que eu adoro este cooler esteticamente. Eu já tinha dito várias vezes, esteticamente eu prefiro air coolers a water coolers. O que eu gostaria mesmo de ver, ainda que eu perceba a posição da Cooler Master em manter a imagem de marca para este modelo em particular, mas adoraria ver opções com LED em branco, azul, por aí, principalmente em branco. Eu acho que este cooler, como o branco está na moda, uma build preta e branca com este cooler com LED branco, eu acho que ficaria brutalíssimo, ok? Ainda assim perderia aquela imagem de marca que já vem do V8, aquele vermelho imponente. Portanto, são opções difíceis de tomar. Esta é a minha opinião. E portanto, foi esta a review. E outra coisa estranha é como eu não sou o único a dizer isto. Este nome, Master Air Maker 8, não é fácil. São poucas as pessoas que ficam com o nome à primeira. O Master Air Maker 8 não é fácil de decorar, ok? E se procurarem outras reviews internacionais, vão ver que há outras pessoas que vão ver, por exemplo, o unboxing que o André da Shipyard fez deste cooler. As tentativas que ele teve até dizer o nome à primeira, porque não é um nome intuitivo. Não percebi. Ok? Eu acho que num produto destes, um nome que fique à primeira, por exemplo, o V8, tal, salta, fica, nunca mais, ninguém esquece o nome V8, que é o cooler anterior a este. Master Air Maker 8, parece um nome muito grande, não sei. Acho que o nome prejudica aqui um bocado a associação imediata ao cooler. E das pessoas com quem eu falei acerca deste cooler, quando disse que o tinha, não houve ninguém no grupo de pessoas com quem eu falo que dissesse o nome do cooler à primeira ou que se lembrasse dele. Não influencia em nada a minha opinião acerca do produto, mas foi um detalhe curioso que notei. Bem, e era só isto. Acho que dei as opiniões todas que tinha a dizer acerca do cooler. Digam vocês o que é que acham também. E era só. Bandidolas, já sabem o ritual. Se tiverem gostado, carreguem gosto. Não gostaram, não gostem, subscrevam. E até à próxima.